Boa noite a todos os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem, né? Estamos aqui de volta para poder ministrar a santa palavra de Deus. Fiquei sabendo que o culto no domingo foi um culto maravilhoso, né? Onde Deus pôde estar falando grandemente ao coração de cada um dos irmãos. Eu louvo a Deus por isso, amado. E eu quero, de antemão, agradecer a cada um dos irmãos que estiveram em oração, né, pela minha recuperação. Já os sintomas aí já passaram, o desconforto que eu estava sentindo já passou. E nós estamos aí para glorificar o nome do Senhor. Eu fiquei feliz porque pude ouvir o culto ao ar livre ali em frente de casa. E eu louvo a Deus, né, pelo esforço, pela dedicação e o comprometimento de cada um dos irmãos que tem tido com a obra do Senhor. E isso é a igreja, amado. Isso é a igreja. A igreja, quando ela se envolve num corpo, né, as bênçãos vão sendo derramadas, Deus vai falando no meio do povo, vai visitando o seu povo e nós vamos caminhando na fé junto com Jesus Cristo, né? E nós estamos aqui nessa noite para ministrarmos a lição de número 8, que vai falar sobre Paulo, o discipulador de vidas, né? Na aula passada, nós estivemos falando sobre Paulo, né, o plantador de igrejas, e eu comentei com os irmãos com relação ao carinho que Paulo tinha pelas igrejas que eram implantadas, né? E não somente pela igreja, como também pela a liderança que ele constituía sobre a igreja. E é algo muito importante, amado, nós olharmos para isso, porque quando nós formamos um líder, o Senhor mostra, né, desponta um líder para estar junto conosco, a ideia nossa é para que esse líder caminhe sempre com a gente, não cumpra um tempo, mas ele cada vez mais vai se aperfeiçoando, crescendo, desenvolvendo o seu trabalho, né, dando seus frutos, Então a ideia é que a gente esteja sempre junto. E Paulo ele tinha esse cuidado com a sua liderança, Paulo tinha esse cuidado em discipular os irmãos, né, em instruir principalmente os líderes que estariam tomando conta da igreja. Então isso é algo muito importante, amado, para a vida da gente. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. Vamos orar, vamos agradecer a Deus? Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus eu quero te agradecer, ó Pai, por estar aqui nessa terça-feira, Pai, para ministrar essa aula ao coração de cada um dos teus filhos. Te louvo e te agradeço, Deus, pela oportunidade que o Senhor me concede a cada terça de estar aqui, a cada quinta de estar no culto e nos domingos, Pai, junto com a Tua igreja. Pai, estamos vendo, Pai, que a Tua igreja tem amadurecido a cada dia, no comprometimento, na seriedade, em honrar o Teu santo nome, Pai. E isso nos traz alegria, uma grande alegria no coração, porque nós temos visto, Senhor, a Tua manifestação no meio do Teu povo. Pai, abençoa cada família, abençoa cada lar, abençoa cada pessoa que está nesse momento nos assistindo nessa transmissão. Por isso, Pai, eu quero consagrar esse estudo ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Paulo, o discipulador de vida. Texto áureo desta noite diz assim, Atos 15, 40 e 41. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Então, aqui nós já estamos vendo, né, Paulo separando Silas para estar junto com ele nas suas viagens missionárias. Paulo sempre procurou ter pessoas junto, desde o início com Barnabé, João Marcos, Timóteo. Então, só foram líderes que estiveram junto ao ministério de Paulo e que fizeram uma grande diferença pela seriedade, pelo comprometimento, pelo amor à obra de Deus, amado, e pela seriedade que trabalhavam junto com Paulo. E Paulo se alegrava cada vez mais com seus filhos, lógico, teve alguns contratempos, mas Paulo sempre trabalhando e procurando discipular e ensinar aqueles líderes. Leitura bíblica em classe, Atos 2, 42 ao 47 e o 20, do 1 ao 4. Atos 2, 42 diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Amados, presta atenção nessa primeira leitura aqui de Atos, foi o início da igreja. Então a igreja ela já teve o seu início, dentro dos lares, dentro do templo lá, mas depois ela se expandiu para os lares. E nós estamos vendo aqui alguns pontos importantes, para que a manifestação de Deus
né, o trabalhar do Espírito Santo dentro da igreja aconteça. Né? Nós falamos aqui, olha, no versículo 43, em cada alma havia temor, primeiro temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Mas por quê? Porque eles perseveravam na doutrina, né? Eles se mantiveram firmes no ensinamento da santa palavra de Deus, que os apóstolos haviam ensinado. Na comunhão, né, eles estavam juntos, e no partir do pão e nas orações. Então, isso são pontos fundamentais para que a igreja ela vá se moldando em conformidade àquilo que o Senhor quer, não conformidade ao que o mundo tem apresentado, mas em conformidade àquilo que já foi, em decorrência do alicerce que já foi colocado pelos apóstolos. Então é muito sério, amado, quando nós começamos a negociar facilidades e meios diferentes na igreja. Não é? Não dá, porque isso quebra um princípio básico. Olha, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Né? E em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Isso é tudo em decorrência às orações, à comunhão, né? A perseverarem na doutrina, crer naquilo que estava sendo ensinado e praticar aquilo que estava sendo ensinado. Vamos para Atos 20 agora, do 1 ao 4. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio até a Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas. Como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sóprato de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então, esses aqui, amados, eram pessoas que estavam junto com Paulo. Paulo já implantando as suas igrejas, já sendo conhecido ali pela Macedônia, pela Ásia, ali, né? Em Éfeso, ali pela aquela região toda. Paulo já estava sendo conhecido, né, como o pregador dos gentios, né, o apóstolo dos gentios. Paulo começa a chamar as pessoas para estarem juntos e preparar essas pessoas para a caminhada. Amados, não é fácil nós prepararmos um líder e de repente vermos um líder abandonar, né, querer desistir da jornada. É difícil isso para a gente, mas nós temos que trabalhar juntos e que cremos que nós estamos no mesmo caminho, na mesma direção, que é um dia encontrarmos com Jesus Cristo, né, até que Ele volte para nos buscar. Esse é o grande propósito. Então, o líder ele tem um papel muito importante no trabalhar, no desenvolver e também no discipular as pessoas, né, que fazem parte da igreja. Introdução. Nesta lição, veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas, que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Olha que coisa importante. Então, o que acontece? A pessoa ela vem para Cristo, ela aceita Cristo, ela começa a fazer parte do corpo de Cristo, né? Ela precisa ter pessoas junto com ela, caminhando junto com ela, ensinando junto com ela, mas que deem bom testemunho, né? Da verdade, do comprometimento, da seriedade com as coisas de Deus. Isso vai ajudando aquela pessoa que está recém-nascida na família a se fortalecer cada vez mais. É um processo, amado. Isso é um processo. Por isso que nós precisamos de pessoas junto com a gente que tenham convicção, firmeza e certeza daquilo que querem, para que outras pessoas também possam crescer, não é? e ter experiências com o Senhor. Item 1 da aula de hoje, Paulo e o discipulado bíblico. O discipulado bíblico, o princípio do discipulado na igreja primitiva, baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedidas, que está em Mateus 28, 19 e 20, que é o ide. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. E os sinais seguirão aqueles que crerem. Então, essa foi a grande comissão que Jesus deixou para o início da igreja e que se aplica nos nossos dias de hoje também. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado.
Em Atos 2, 42 e 47, que nós fizemos a leitura aqui no início, vemos claramente que as Escrituras, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Assim, o apóstolo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-los. Olha só, olha como que Paulo trabalhava, não é? Preste bem atenção aqui no que está escrito hoje, né? Olha, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, 42 e 47, vemos claramente que as Escrituras, né, a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa do discipulado. E não mudou isso, amado. Hoje se inventa um mundaréu de coisa para poder prender cristão dentro da igreja. Não é isso. Nós temos que dar continuidade àquilo que os apóstolos ensinavam. Não é? Querem modificar tudo, querem mudar todas as coisas, e a igreja vai perdendo a sua forma. E quando a igreja perde sua forma, a base fundamental para o ensino, para o fortalecimento do cristão, vai sendo abalada. Por isso que encontramos muitos crentes fracos, né, que vacilam com qualquer coisa, por falta de justamente terem evidências com as coisas do Senhor, né, terem experiências com o Senhor. E a igreja ela precisa caminhar e voltar às suas origens, amados. Você tem um papel importante, você que é líder, de nos ajudar a fazer com que a igreja se estruture cada vez mais nesses princípios, que são princípios bíblicos. Não é princípios inventados pelos homens, não, mas em princípios que Jesus mesmo orientou que fosse feito. Então, nós precisamos ter firmeza nisso, não é? E cada vez mais a igreja vai se solidificando. Item 2, do tópico 1, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Paulo sabia do desafio, olha só, ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida dos discípulos. Há doutrinas no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que os discípulos cresçam e cheguem à maturidade. Olha só, né? Precisa haver um ensinamento, mas também precisa haver prática. Não é? Porque sem conhecimento, sem prática, amado, não leva a pessoa, não se fortalece a pessoa. E aqui o comentarista da lição está sendo muito sábio quando ele diz isso. Não é? Olha, isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Você entende como que é as coisas? Consegue entender como que é importante as pessoas elas se envolverem, elas se participarem, elas estarem acompanhando? Nós fizemos aí o evento, né, o ar livre, um culto ao ar livre, onde os irmãos trabalharam, o corpo diaconal dirigiu aquele culto, os irmãos estavam ali, os levitas estavam lá, né, os membros da igreja estavam. Isso, amado, tudo vai trazendo o quê? Fortalecimento e crescimento para a igreja, né? E vai solidificando a base da igreja. Então, eu peço mais uma vez, você que está junto conosco, né, continue firme, né, nos propósitos do conhecimento da palavra de Deus, porque isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo, está escrito na Bíblia. Então, se está escrito na Bíblia, amados, são coisas que nós devemos cuidar para que isso não seja modificado. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, Paulo tinha isso como seu primeiro princípio. Pregar o Evangelho e apresentar a Cristo. Deixa eu ver aqui. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali, o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila, e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos,
O apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado, presta atenção, envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Deixa eu só ler esse pedacinho para você aqui. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Sabe o que quer dizer isso, amado? Pegar aquela pessoa que estava no mundo, que agora começa a fazer parte, né, do corpo de Cristo e ser testemunho de uma transformação para a vida dela, para que ela encontre em mim, encontre em vocês, suporte suficiente para querer esse Deus que você serve e que eu sirvo. Essa é a grande sacada do negócio aqui. É você, como pessoa que já tem tempo de igreja, né, ser exemplo para aqueles que estão chegando. Não dá motivo de escândalo, não dá motivo de vergonha, mas ser uma pessoa firme, convicta daquilo que você quer, sabe aonde que você está e sabe aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso vai fortalecendo a vida a fé, né? Vai fortalecendo a fé e a vida dessas pessoas que chegam, amado. E cada vez mais elas vão querendo Deus, e cada vez mais elas vão se firmando e crescendo, né, no conhecimento e na graça do Senhor. O discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, o ponto de partida. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida de poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo em Jerusalém, a Igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igreja, presta atenção, nas casas, nas aldeias, nas cidades, e a igreja multiplicava dia após dia. Amado, nesse tempo que eu tenho de conversão, eu já passei por muitos movimentos, não é? Igreja em células, que agora é a bola da vez, G12, M12, são coisas, amados, que tentam só uma roupagem diferente, mas o princípio de tudo foi a instauração da igreja, a solidificação da igreja nas casas. Eu me lembro, né, quando eu fazia parte de um outro ministério, nós tínhamos uma reunião nos lares. É a mesma coisa, amada. Isso vem desde lá do começo. Olha, eu estou lendo aqui para vocês. Isso vem desde lá de Atos, quando a igreja foi, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, a partir dali, eles começaram a trabalhar. De que forma? Dentro das casas. Podendo trazer pessoas, ensinar o Evangelho, pregar a Cristo, salvar vidas, e a igreja foi ganhando corpo. Então não tem nada novo, amado. Eu vejo às vezes as pessoas, olha, agora isso tem que ser assim. Amados, nós temos que seguir o que a palavra nos ensina. Não é? Nós temos que seguir o padrão que a igreja é determinada para a igreja, e não fugirmos disso. Não é? Hoje tem tantas coisas, amado, entrando no nosso meio que, olha, só serve para confundir. Jesus não tem cópias. Jesus é o único. Ele é o único Filho de Deus, é unigênito. A palavra diz que é unigênito. Hoje é um tal de cópias de Jesus por aí que, olha, não tem aparência de nada, não muda nada, não tem comportamento nenhum. E as coisas vão se perdendo a direção. Tá? Então eu peço a vocês, nos ajude a caminharmos firme dentro do propósito que a palavra de Deus nos ensina. Item 2 aqui do tópico 2, o ensino, fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora? O que fazer? Ensinar e ensinar.
Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com as doutrinas que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Vamos aqui voltar um pouquinho, né? Dia de Pentecostes, Jesus ele foi visto depois da sua ressurreição por 40 dias, depois 10 dias a mais aconteceu o Pentecostes, né? Que eram os 50 dias, que se cumpriram os 50 dias. Os apóstolos estavam ali. Paulo, ele se converteu depois, passou um tempo, mas Paulo ele não mudou nada daquilo que ele havia aprendido com relação, inclusive, àquilo que os apóstolos estavam ensinando. Ele simplesmente uniu os ensinamentos que ele havia recebido de Cristo com a doutrina dos apóstolos para se tornar, né, o apóstolo dos gentios, levando a palavra da verdade, levando o evangelho para alcançar vidas. Então, você vê como que é importante. Olha, esse comentário é maravilhoso, amado. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava na vida das pessoas que ele alcançava. Então, você entende como é importante nós mantermos o padrão, mantermos o alicerce, a estrutura da igreja, firmada na palavra, não é? Então, nós estamos aí, nessa caminhada, né? E conto com você líder, você que está junto conosco, né? Para podermos levar esse povo à terra prometida. Item 3 do tópico 2, a pregação e o ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que as pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação, por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical, irmãos, não sou eu que estou dizendo, né? Isso aqui é um consenso unânime, né? Não tem como você preparar alguém que não quer ser ensinado. Não tem como, né? Eu já citei aqui para vocês uma vez, vou citar de novo. Quem não senta para aprender nunca vai se levantar para ensinar. Porque se você não dedicar um tempo para aprender, como é que você vai ensinar? Olha o comentário aqui, ó. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola dominical, os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Amados, Paulo, ele citou dizendo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Como eu disse para vocês, é imitar a Cristo, é deixar que o ensino, através do Espírito Santo, vá forjando o caráter, para que nós possamos chegar à estatura perfeita do conhecimento de Cristo nas nossas vidas. Não tem o que inventar de novo. Né? Não existe cópias, existem imitadores. Somos imitadores do Senhor. Lutamos com isso, lutamos para poder levar uma vida em conformidade àquilo que a palavra nos diz. Essa é a nossa grande luta. Paulo mesmo, ele disse que orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo para que tirasse o espinho da carne, e o Senhor olha para ele e fala, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Seria simples para Deus tirar aquilo que incomodava Paulo, amados. Mas o Senhor tratou com ele, ensinando a ele. Então, amados, nós não temos que, ser levado por qualquer coisa. Vamos ficar com a palavra. Vamos ficar na firmeza da estrutura da palavra. Né? Se você contar o tempo que a Bíblia tem, amados, e está aí firme, né, se cumprindo tudo aquilo que tá sendo dito, porque há de ter dúvida? Porque há de termos que mudar as coisas? Não tem que mudar. É o contrário, né? A Bíblia que tem que mudar as nossas vidas, para que nós venhamos a nos enquadrar no padrão que Jesus deixou. O discipulado com pessoas de outras culturas. Agora nós vamos falar aqui um pouco de outras culturas aqui, e é importante você saber isso, porque em cada estado, em cada região, há um diferencial, e nós temos que saber lidar com isso, né, na hora que você vai exercer o discipulado. É por isso que a multiforme sabedoria de Deus, ela alcança o mundo todo. Não é? Porque da mesma maneira que nós vivemos aqui no Brasil, não é aqui um argentino vive, não é aqui um uruguaio vive, não é aqui um americano vive, não é aqui um africano vive. Não é? Então, nós temos que entender isso e respeitar
essas culturas, mas com sabedoria, né, levar o evangelho de Jesus Cristo a essas pessoas. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, na sinagoga, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos, né? Porque então houve aquela discussão, né? Porque algumas mulheres estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano, né? Ali que vai ser instituído o corpo diaconal, houve a necessidade de fazer essa instituição. Então, houve necessidade de fazer ajustes, né? Para que o evangelho fosse verdadeiramente pregado. Judeus, hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, olha só. E o concílio de Jerusalém. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Então, houve necessidade, né? Porque pregar para os judeus, que era conhecedor da lei, né? Que seguiam seus ritos, seguiam aquilo que Moisés havia deixado escrito, não era tão difícil, mas você pregar para pessoas que estavam de fora, para que elas pudessem fazer parte desse novo contexto, né, através da vida de Paulo, dos ensinos que Paulo estava dando, que recebera também de Jesus e dos apóstolos, traria certos conflitos, né, e foi necessário fazer alguns ajustes. A expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registradas em Atos 1:8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam pela Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Então, Paulo, além de ele usar todo o conhecimento, né, da lei que ele tinha, agregando aí as instruções que Jesus havia lhe dado, o ímpeto, né, o amor pelas almas, pela igreja, né, levou Paulo a alcançar, amados, nações, a povos diferentes e pregar, né, a salvação e levando a Cristo. O resultado é que nós estamos aqui nos nossos dias hoje, tendo essa liberdade de falar desse amor de Cristo, não é? Através dessa ousadia, desse temido homem chamado Paulo, que através de uma promessa feita, né, por Jesus Cristo, lá foi alcançar o mundo gentílico para levar o evangelho. O discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amados, Zacarias 4:6 diz isso, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Porque, amados, uma coisa é bem clara, não somos nós que convencemos o homem, mas é o Espírito Santo trabalhando, né, usando as nossas vidas para darmos testemunho, né, e evidências de uma transformação da nossa vida. O Evangelho de Cristo, ele veio para transformar a vida do homem pecador, daquele homem que estava desviado dos caminhos de Deus, longe da presença de Deus, fazer com que ele refletisse nos seus caminhos, né, na distância que ele estava do Senhor e pudesse ser reconciliado com o Senhor. Esse é o grande propósito do Evangelho. O Evangelho não tem propósito de encher a igreja. É claro que nós queremos alcançar almas para o reino, mas o primordial, amado, é a qualidade daquilo que é ensinado. O Senhor ele não fica olhando quantidade, o Senhor está preocupado sim com a qualidade.
Porque pode haver uma grande multidão e a palavra de Deus sendo ali levada de qualquer maneira. Não pode ser assim. Nós temos que olhar para a seriedade da palavra, né? E zelarmos pela qualidade do Evangelho. Porque o Evangelho de Cristo, ele continua salvando, ele continua curando, ele continua libertando e continua nos preparando para a volta de Jesus Cristo. Essa é uma grande verdade que nós temos que ter no nosso coração. Enquanto há tempo, amado, enquanto há vida, enquanto há fôlego de vida, vamos pregar, vamos ensinar, vamos discipular pessoas e, primeiramente, né, vamos ser testemunhos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, para que essas pessoas, elas vejam em nós pontos de referência e possam, né, também desejar Cristo na sua vida e terem a sua vida transformada, né, e alcance a sua salvação. Amém? Vamos para a conclusão? O discipulado, ele leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Então, amados, isso aqui é o poder da palavra de Deus na vida do homem pecador. E quando as pessoas elas são ensinadas corretamente, as pessoas são instruídas na verdade da palavra, as pessoas elas têm referências, né, sólidas, firmes, líderes que têm convicção, né, de onde estão e daquilo que querem buscar, não há como ter erro, amado. A igreja ela começa a experimentar a graça e a bondade e a presença, né, da glória de Deus sobre o meio do povo. Né, vamos continuar firmes, amados. Você que é líder, você que está junto conosco, né, se fortaleça cada vez mais. Creia naquilo que o Senhor confiou sobre a sua vida. E vamos juntos, amados, colocando a mão nesse arado, né, e fazendo o povo caminhar em direção, né, a Canaã eterna. Amém? Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e agradecer, ó Pai, por mais uma noite de ensino, Pai, porque nós a cada dia estamos vendo, Pai, a importância do que é aprender da Tua palavra. Pai, não nos deixa, Pai, sermos confundidos, não nos deixa, Senhor Deus, sermos embaraçados com coisas, Pai amado, que não vão levar pessoas a lugar algum. Pai, eu peço, Senhor Deus, perdão pelos meus pecados, perdão pelos pecados da Tua igreja, que cada vez mais, Pai, a Tua igreja, Senhor, ela se solidifique na Tua palavra, ela vai se estruturando, Pai, no Evangelho, Pai, porque é Ele, Pai, que é imutável, a Tua palavra não muda, ela permanece, Senhor, até que tudo se cumpra, Pai, do que está determinado. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, abençoa, Senhor Deus, esses irmãos que são líderes, que estão junto conosco nessa jornada. Eu sei que há trabalhos, Pai, desafiadores, Pai, que estão sendo realizados pela graça e a direção do Teu Espírito Santo. Mas alegra o coração dos Teus filhos, Pai, para que cada vez mais nós possamos nos dedicar, Senhor Deus, e ver o efeito que tudo isso tem tido na vida das pessoas. Por isso, Pai, eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Graças a Deus, né? Na lição de número 9, semana que vem, nós vamos estar falando sobre Paulo e sua dedicação aos vocacionados, né? Então, nós vamos ter aqui... amados, a história de Paulo é algo fantástico e maravilhoso, né, para as nossas vidas. Porque ele precisou passar por um processo, né, um processo muito forte na sua vida, mas ele abraçou a causa de Cristo, né, levou o Evangelho, amava a igreja, amava os irmãos, preparava os seus líderes, né, para que o Evangelho ele fosse pregado de forma correta. Né? E outra vez eu volto a dizer, isso não mudou. Esses princípios continuam permeando no meio da igreja. Né? E nós somos responsáveis por agir dessa maneira, assim como Paulo nos deixou esses ensinamentos. Amém? Vamos orar agora, amados, pelos nossos dizimistas, ofertantes. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram orando aí pela minha saúde. Né? Já estou aí 80% já restabelecido, agora é só dar uma recuperadinha, já volto de novo a estar em conformidade, e eu agradeço, né, pelas orações de cada um de vocês. E se lembre, amado, sempre de orar pela vida do pastor, né, pela minha casa, pela vida dos meus filhos, pela igreja do Senhor Jesus, para que a gente venha ser protegido, né, de coisas que não vão trazer efeito algum para a igreja. Vamos orar e vamos agradecer? Pai Santo, querido e amado, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais uma terça-feira. E pela vida, Senhor, de cada um desses meus irmãos que tem consagrado esse tempo de aprendizado. Porque, Senhor, é fundamental que nós venhamos a aprender, Senhor, da Tua palavra.
É fundamental, Senhor, que nós venhamos a olhar para esses exemplos como o de Paulo, para que possamos também ter coragem, Pai, e sermos desafiados a pregar o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos, que são dizimistas e ofertantes na Tua casa. Abençoa também, Senhor, aquele que porventura ainda não pode ser um dizimista, para que ele possa cumprir, Senhor, aquilo que a Tua palavra ensina. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão passando por problemas de enfermidade. Pai, nos livra, Senhor Deus, desse mal, nos livra, Senhor Deus, dessas assolações, mas que a Tua igreja permaneça firme, Pai, inabalável, Pai, mediante aquilo que a Tua palavra nos orienta. Por isso eu oro e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos? Graças a Deus, né? Agradeço a Deus pela sua vida, você que tem estado aí junto conosco, né? A cada terça-feira, continue firme. Estamos aí praticamente para terminar o ano, né? E estaremos iniciando o ano aí já, nos preparando mais uma vez para dar continuidade nesses ensinos da palavra de Deus. Amém? Erga sua mão para o alto. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos digam amém e graças a Deus. Deus abençoe e até quinta, em nome de Jesus.